Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para mais esse espaço nosso de estudo e formação por meio da nossa ATPC da área de linguagens. Hoje daremos ênfase nos propósitos teóricos que embasam a BNCC e o Currículo Paulista, que articulam aí a questão das tecnologias, né, das TDICs, da cultura digital e toda essa demanda aí que o advento da internet traz para nós, né, no meio educacional. Para dar início, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, tá? Orientações para a língua portuguesa. Temos nossos objetivos aqui na sequência. A cultura digital, os novos gêneros digitais, né, a pedido, fizemos uma avaliação em nossa última TPC, e o pessoal comentou bastante e disse que gostaria de ouvir falar mais sobre novas plataformas digitais e gêneros digitais aqui nas próximas ATPCs. Então, os nossos objetivos englobam, né, falaremos hoje bastante sobre o gênero digital fanfic e fanzine, né, desenvolvimento aí das competências leitora e escritora. Então, a BNCC, né, ela traz para nós um embasamento teórico de que as linguagens contemporâneas, elas envolvem aí esses novos gêneros, né, multissemióticos, multimediáticos, e né, novas formas de configurar e disponibilizar informação. Né, por meio da tecnologia hoje, dos novos gêneros, a gente acessa conteúdos em diferentes mídias, produz vídeos, podcasts, existem também livros e revistas digitais. Então, o nosso aluno hoje ele é muito autônomo, ele escreve muito e lê, né, nessas plataformas e nesses ambientes digitais. A BNCC e os novos gêneros digitais também afirmam, né, que nesse trecho aqui, que eu achei que casa muito bem com o que vamos falar, com o que iremos falar hoje, né, dos gêneros digitais fanfic e fanzine, que depois de ler um livro ou assistir a um filme, pode-se postar comentários em redes sociais, seguir autores, gravar vlogs, escrever fanfics, que é um gênero que daremos ênfase hoje, né? Enfim, o aluno ele lê muito e escreve nesses ambientes. O currículo paulista também destaca, né, essa possibilidade aí do estudante assumir-se como sujeito, de quem usa essa tecnologia aí e se torna um produtor de ideias, né? Ele vincula muito, ele produz informação, ele expressa suas ideias, emoções, ele cria e ele vê novas formas de sentir o mundo, então fica atrelado ao ambiente educacional, ao espaço físico, né? Então, a tecnologia hoje, ela proporciona também um espaço de muita aprendizagem. O currículo paulista, né, e o ambiente digital educacional, porque as tecnologias hoje proporcionam, né, mudanças, elas provocam muitas mudanças aí em todo o âmbito educacional. E essa questão aí do trabalho com as novas tecnologias, elas estão ajustadas aí a esse currículo e a demanda aí da sociedade do século XXI. Então, aqui nessa tela, os novos gêneros digitais, temos os gêneros textuais, né? Uma bula, uma receita culinária, uma notícia, um artigo de opinião, uma história em quadrinhos. E os espaços do ambiente digital também nos traz novos gêneros digitais, como podcasts, vlogs, fanfics, fanzines. São gêneros digitais que surgiram com o advento da internet e que se tornam também ferramentas de aprendizagem, né? Assim como os textos são uma prática de produção e circulação social, esses gêneros digitais também circulam muito na internet e se tornam aí ferramentas também para o ensino e a aprendizagem nessas plataformas. Falaremos então sobre o gênero digital fanfic. Hoje temos uma convidada especial, a professora Raquel Zandonadi, que atendeu prontamente nosso pedido para falar um pouquinho do trabalho dela. Daqui a pouco ela vai falar com a gente. Ela desenvolveu um trabalho com o gênero fanfic e fanzine. A fanfic, ela é a abreviação da expressão em inglês fanfiction. Significa ficção do fã,
né? Então, os jovens hoje, eles leem muito, né, nessas plataformas digitais ou nos meios físicos também, e eles podem aí criar novas narrativas diante das leituras, se tornarem produtores também desses produtos e ler e escrever nesses meios. Eles podem pegar um livro que eles leram, mudar o seu final, se tornarem aí protagonistas também no desenvolvimento dessas competências. Então, as fanfics são narrativas criadas por fãs. Nesse gênero, os discentes eles recriam suas narrativas, né, como eu já falei, com base em obras já existentes. O gênero fanfic, ele pode ser, por exemplo, a Raquel, ela fez um trabalho, ela vai falar com bastante propriedade para a gente daqui a pouco, com uma série que estava em alta no momento de escolha dos jovens, né? Então, a fanfic ela pode ser escrita, esses textos, com base em livros, né, de gosto do aluno, e com a ajuda aí também do professor para selecionar essas obras, esses conteúdos, de filmes, de séries, de história em quadrinhos, de games, músicas, enfim, de objetos culturais aí existentes, que pode partir do gosto do aluno, porque aí ele se sente envolvido, né? Uma coisa que ele gosta, e ele acaba aí produzindo bastante com a leitura e com a escrita. O produto final do trabalho da Raquel, ela também vai falar para a gente depois, é uma fanzine. A fanzine, ela é a revista do fã, né? Os alunos eles podem fazer publicações, né, por meio de plataformas e podem criar fanzines, né, que são revistas que eles colocam ali suas reportagens, as suas produções escritas e se torna ali um produto final por meio de uma revista com suas obras. Por exemplo, uma turma fez um determinado trabalho com livro, escreveram suas fanfics, elas podem depois fazer um produto final com uma fanzine, publicando ali as suas produções. É um gênero também bastante interessante. Então, a fanzine, ela é a revista do fã, é criada por e para fãs. E, como eu já falei, ela pode ser elaborada por diversos temas e obras, e pode ser também confeccionada tanto no meio físico como no meio digital. Então, esses gêneros, fanfic e fanzine, eles proporcionam um trabalho pedagógico muito produtivo, né? Considerando aí essa mudança como a gente está vivenciando hoje, né? Que a internet, as novas tecnologias têm sido um grande aliado para a gente, né? A gente teve que se adequar a essas novas mudanças e elas têm sido cada vez mais presentes para a gente. O trabalho pedagógico com esses gêneros proporcionam aí e se torna um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, né? A cultura digital ela é muito presente na vida dos estudantes. Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa convidada, a professora Raquel. Ela vai falar um pouquinho do trabalho dela para a gente, com muita propriedade, sobre o gênero fanfic e fanzine. A Raquel, ela é professora de língua portuguesa do município de Praia Grande. Ela é vencedora nacional do Prêmio Professores do Brasil, com o projeto Memórias. E agora ela é uma das finalistas também na categoria Fundamental 2 do projeto do prêmio, né, Professor Transformador 2020, com esse projeto de fanfic e fanzine. Tá? Então, eu vou deixar agora passar a palavra para a Raquel, que ela vai aí apresentar e fazer apresentar aí bastante e falar bastante sobre esses gêneros e como ela desenvolveu o trabalho dela com os seus alunos. Essas são as referências que eu usei, tá? Para poder montar esse PowerPoint, que eu me embasei. No final também, gente, tem uma avaliação, vou deixar o link aqui no PowerPoint e também na pauta vai ter esse link para vocês comentarem e falarem o que acharam da TPC de hoje e também propor sugestões para as próximas, tá? Espero que vocês gostem, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Olá, professores e professoras. O meu nome é Raquel Zandonati, eu sou professora de língua portuguesa da Prefeitura de Praia Grande e fui convidada
para falar um pouquinho para vocês, para contar a minha experiência com o projeto Fanfiqueiros de Papel, desenvolvido por mim em 2018, com os meus alunos do 9º ano. Esse projeto ele é finalista do Prêmio Professor Transformador 2020 e ele também é fruto das minhas reflexões do mestrado, que eu defendi o ano passado, em 2019, na Unesp de Assis, do programa Prof. Letras, que é o mestrado feito para professores de língua portuguesa da rede pública. Bom, antes de começar a falar sobre o projeto, eu acho importante eu falar um pouquinho desse gênero fanfiction, porque muita gente não conhece. O gênero fanfiction, ou até fanfic, como também ele é chamado, ele é um gênero narrativo, transmediático, feito por e para fãs a partir de elementos de obras já existentes, como séries, filmes, livros, HQs, e são escritos hoje dentro de ambientes virtuais. Então, esses jovens escritores, já que a maioria que usam essas plataformas são jovens, eles escrevem a partir de elementos de obras que eles nutrem esse sentimento de fãs. Então, por exemplo, um fã de Harry Potter, ele vai pegar a narrativa, vai mudar o seu final, vai inserir novos personagens na narrativa, vai se inserir como personagem na obra, vai mudar o contexto, trazer o Harry Potter para a sua cidade, por exemplo. Então, eles pegam elementos dessas narrativas e recriam. A fanfic, ela já existe desde a década de 70, as primeiras fanfics que se tem dados, elas foram feitas a partir da série americana Jornada nas Estrelas, e naquela época ela era publicada em fanzines, que são revistas também feitas por e para fãs. Com a expansão da internet, esse gênero migrou para plataformas digitais. Eu usei uma dessas plataformas já existentes, eu escolhi spiritfanfiction.com, porque eu estudei algumas plataformas e eu senti que ela era bem segura para os alunos, eu conseguia acompanhar tudo que eles faziam dentro da plataforma, tudo que eles escreviam, liam e comentavam. O importante refletir um pouquinho sobre esse gênero, porque esse gênero ele reflete um comportamento dos leitores, dos usuários das mídias e das redes. Porque hoje o jovem ele não quer simplesmente ler uma obra, ele quer ler uma obra, ele quer criar em cima da obra, ele quer comentar sobre essa obra, ele quer vivenciar essa obra, e a fanfic ela faz isso, né? Então esse jovem, ele além de assistir a série, ele vai escrever sobre a série, ele vai mudar o seu final, ele vai recriar. Por isso que a fanfic é considerada uma transmídia. Porque o que é transmídia? São histórias que se desenvolvem em múltiplas plataformas. Então, existe uma série televisiva que ela é transmitida pela Netflix, mas também existem fanfics dessa mesma série, existem memes dessa mesma série, existem vídeos dessa mesma série. Então, são histórias que elas precisam se desenvolver em múltiplas plataformas, e a fanfic seria uma dessas formas de desenvolvimento da narrativa. Então, a fanfic ela reflete esse comportamento, né? Esse comportamento dos usuários da internet, porque hoje dificilmente as pessoas, esses usuários, eles querem simplesmente a fruição, mesmo não narrativas, né? Então você quer ler uma reportagem, você quer comentar, você quer curtir, você quer compartilhar, e a fanfic ela reflete isso dentro do mundo ficcional. Né? Então o leitor, né, o telespectador, ele também quer ser produtor. E como que eu conheci esse gênero? Eu era professora de uma escola particular, dava aulas de literatura, isso foi em 2006, e as minhas alunas, um grupo de alunas de uma sala, elas eram fãs de Crepúsculo. E na época eu estava dando Amor de Perdição do Camilo Castelo Branco, e as alunas insistiam que essa obra se relacionava muito, né? Tinham muitos elementos parecidos. E me fizeram ler, né? Me deram essa lição de casa. E eu levei o livro para casa, não muito empolgada, mas eu confesso que não foi uma tarefa chata, eu li no fim de semana o livro, e eu descobri duas coisas muito importantes com essa leitura. Primeiro, que eu percebi o quanto é importante o professor ele dialogar com a cultura dos alunos, né? Eu era professora de literatura e eu não conhecia o livro que os meus alunos estavam lendo. E a partir do momento que eu li esse livro, essas alunas eu não só me aproximei dessas alunas, como essas alunas, esse grupo de alunos se aproximaram das aulas de língua portuguesa, das aulas de literatura. Então eu usei a obra para comparar depois com diversos livros ali estudados para o vestibular. Então o professor ele tem que estar atento à sala de aula, atento aos alunos, à sua cultura, e sempre tentar fazer esse diálogo. Eu acho que isso é muito importante, isso foi
uma percepção muito importante para a minha carreira de professora. E uma outra coisa importante, né, com essa situação foi que eu conheci o mundo das fanfics, porque essas alunas, elas eram tão fãs do Crepúsculo, e como elas ansiavam muito a continuação dessa obra que seria publicada ali no ano seguinte, né, que é o Lua Nova, elas eram leitoras e escritoras de fanfics. E aí foi aí que eu conheci esse mundo, e na época eu já achei fantástico aquilo, já imaginei que poderia ser objetos para uma pesquisa científica e também como isso poderia ser usado em sala de aula. Só que na época, na escola pública, os meus alunos não tinham muito acesso à internet, a smartphones, então isso era inviabilizado naquela circunstância. E na escola particular, eu não tinha essa liberdade, eu tinha que seguir um cronograma. E aí os anos se passaram, né? Eu mudei para Praia Grande e eu me ingressei no mestrado no Prof. Letras. Esse mestrado, ele é para que os professores de língua portuguesa levem para a academia as suas angústias, né? As suas dúvidas de sala de aula. E uma das coisas que eu queria levar, uma angústia minha, era sobre essa questão, né? Como que existe plataformas digitais, onde os alunos escrevem fora do ambiente escolar, de forma espontânea, e na escola os alunos sempre estão reclamando na hora de produzir texto. Né? Aulas de redação, ou de produção de texto, de escrita, é sempre vista pelos alunos como uma aula chata. Então, eu pensei, por que não inserir, né, esse gênero na sala de aula, nas aulas de língua portuguesa, para trabalhar leitura e produção de texto, já que é um gênero que dialoga com a cultura dos alunos, com aquilo que eles gostam, porque para escrever fanfic você precisa ser fã, né? Quem é fã é porque gosta daquele objeto cultural. E também para inserir usuários desses novos gêneros, né? Que é algo que a BNCC traz agora com bastante força, né? A necessidade da gente inserir os gêneros digitais nas aulas de língua portuguesa. E foi o que eu fiz, né? Eu fiz essa proposta de trabalhar com o gênero a partir de algo que os alunos gostassem. É importante observar que desses anos, de 2006 até o ano que eu comecei o mestrado, que foi 2017, eu já tinha observado alguns alunos que eram leitores e produtores de fanfics, mas sempre numa quantidade pequena. Então, também eu pensei, né, de inserir novos usuários na plataforma, já que esses usuários existiam no ensino fundamental, mas eram numa quantidade muito menor. Então, eu levei essa angústia para o mestrado, e aí que surgiu esse projeto. Então, como que foi, agora eu vou começar a contar como é que foi a organização desse projeto. Bom, o primeiro passo foi escolher o objeto cultural, a partir do qual os alunos criariam a fanfic, né? Eu decidi escolher série, porque eu já conhecia aquele grupo de alunos, eu fui professora deles do 7º ao 9º, e eles gostavam muito de séries, assistiam muito, sempre comentavam isso em aula. Então, eu tinha decidido que seriam séries. E aí, eu fui definir com eles as séries que eles eram fãs, né? Eu, ingenuamente, imaginava que sairia uma preferida da maioria, e esse foi já o meu primeiro desafio, porque na primeira pesquisa que eu fiz, que foi ainda no finalzinho de 2017, quando eles estavam no 8º ano, eu fiz ali uma pesquisa das séries que eles assistiam, e apareceram mais de 40 séries diferentes num grupo de 100 alunos. Então, a série preferida ali teve 6 votos. Então, eu não consegui achar uma unanimidade, né, ou uma maioria, porque eu não poderia considerar 6 alunos como maioria. Então, em 2019, no início de 2018, eu fiz uma nova pesquisa e afunilando um pouquinho. Eu peguei as 2 mais votadas e perguntei se existiam séries novas que eles começaram a assistir. Então, eles inseriram mais séries ali. Eu fiz uma pesquisa e a série eleita, pela maioria, foi La Casa de Papel, que era um sucesso ali na época. E aí eu fiquei surpresa, primeiro, porque primeiro que as séries mais votadas eram para maiores do que os meus alunos, né? Os meus alunos estavam no 9º ano, então eles tinham 14 anos. E 3 das séries mais votadas eram para 16. Então, fiquei um pouco preocupada em relação a isso, fui pesquisar na legislação, levei isso também para minha orientadora, né? E aí a gente descobriu que a classificação indicativa de idade é uma sugestão, mas que a decisão para assistir ou não esses enunciados, né,
era do responsável. Então, como os alunos já assistiam essas séries em casa, porque para ser fã você precisa estar assistindo, então eu fiz uma reunião com os pais e pedi autorização para trabalhar com esse enunciado. Então, só para vocês terem uma ideia de como não foi fácil ter uma unanimidade, La Casa de Papel foi eleita como a mais votada, né, como preferida, só que apenas 32% votaram nela como preferida. Então, eu tinha um desafio? Eu tinha que fazer esses outros alunos, esses quase 70% dos meus alunos, serem fãs da série antes de produzirem as fanfics. Eu fiquei assustada com isso no início, mas na verdade foi a parte mais bacana do projeto, que é como eu trabalhei com esse enunciado de uma maneira que os alunos foram criando afinidades com ele. Bom, então enquanto eu estava recolhendo esses dados e comecei a fazer a reunião de pais para pedir autorização para os familiares, comecei a desenvolver a primeira etapa do projeto, que foi a introdução à tipologia narrativa. Eu queria fazer com que os alunos ficassem imersos nesse ambiente de narrativa, esse ambiente ficcional, então eu quis trabalhar com vários gêneros dentro dessa tipologia. Então a gente analisou várias músicas narrativas, poesias, contos, crônicas, longas metragens. Então foi um trabalho ali de intenso, que durou umas 12 aulas, e a gente trabalhou os elementos da narrativa em todos esses enunciados. Então, essa parte serviu de introdução, porque eu queria que quando a gente começasse a trabalhar com a série, eles já tivessem um olhar mais apurado para a narrativa. Eu trabalhei com Legião Urbana, eu trabalhei com Chico Buarque, e eu trabalhei com crônicas e contos, enfim. Depois disso, a gente começou a trabalhar com a série La Casa de Papel. Então, como eu disse, eu só tinha 32% dos alunos que já eram fãs desse enunciado. Então, eu tinha que convencer os outros a também criarem esse sentimento. Então, o que eu fiz? Os 6 primeiros episódios eu passei na íntegra nas aulas. E durante, né, eu passava, a gente comentava sobre a obra, analisava a narrativa, os personagens. Eu fiz uma atividade, por exemplo, em que os alunos, eu coloquei fotos de todos os personagens na lousa e distribuí várias características para eles em papeizinhos, e eles tinham que colar no personagem essa característica e explicar que elementos da narrativa faziam com que ele enquadrasse aquele personagem naquela característica. Então a gente foi analisando toda a obra, e a partir do 6º episódio, alguns eu pedia para eles assistirem em casa, outros eu passava na sala, e a gente sempre ia fazendo análise desse enunciado. E eu considerei também a série televisiva como um gênero discursivo. E por que eu insisto em usar gênero discursivo e não gênero textual? Porque eu não trabalhava só com o texto, eu trabalhava também com o discurso. Então, por exemplo, se eu estava trabalhando com a série, eu estou trabalhando com a série La Casa de Papel. E aí, durante a narrativa, nós, né, eu e os alunos, fomos percebendo que a série trazia muito o elemento da cor vermelha. Não só no título, nos macacões usados pelos personagens, como em outros elementos. Então, sempre tinha no fundo da cena alguma coisa vermelha, o telefone usado pelo professor, o carro usado por ele antes do assalto, às vezes uma almofada que um dos personagens estava sentado. Então, tinha muito essa cor. E aí, a gente, para entender o papel dessa cor dentro desse enunciado, dentro desse texto, a gente tinha que ir para o discurso. Então, a gente ia lá, entendia o que era a cor vermelha, quais são os significados dessa cor, historicamente, o que ela significa. Então, a gente foi lá para a Revolução Francesa, a gente entendeu por que essa bandeira ela é usada pelos movimentos de resistência da história. E aí depois a gente volta para o enunciado com todas essas informações para o plano do texto, para entender o que significa aquela cor dentro da narrativa. Isso a gente fez o tempo inteiro. Então, por exemplo, por que os assaltantes usaram a máscara do Salvador Dalí? E não usou outra, de outra personalidade importante da Espanha? Por que eles escolheram o Salvador Dalí? Então, para isso, a gente teve que ir para o plano do discurso, para estudar quem foi esse pintor, o surrealismo, as outras obras desse artista. Aí, com todas essas informações, a gente voltava para o texto para entender por que eles usavam essa máscara. Isso a gente fez muito. E a série, ela trazia vários elementos desse, né? Por exemplo, uma das coisas também que a gente fez foi entender por que os personagens
tinham aqueles apelidos, porque na narrativa, os personagens que são assaltantes, eles usam codinomes com nomes de cidades. E aí, aparentemente, isso parece ter escolhido de forma arbitrária. Mas aí, conforme a narrativa foi se construindo, a gente foi entender por que aquele personagem Rio, ele se chama Rio. Aí a gente foi entender o que a cidade traz, né? O que a cidade do Rio de Janeiro traz de elementos que dialogam com esse personagem. A Tóquio, por que é Tóquio? Então, a gente foi trabalhando todas essas questões. Então, por isso que até no meu projeto, né, na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei com essa teoria do Bakhtin, que é o gênero discursivo, porque a gente precisa ir para o discurso o tempo todo, para voltar para o texto, para o plano textual, para entender por que aqueles elementos estão ali. E esse trabalho foi muito rico, porque os alunos começaram a perceber o quanto é importante você ter repertório para entender melhor os enunciados. Então, essas primeiras questões que surgiram na narrativa, já nesses primeiros 6 episódios, eu construí um painel fora da sala de língua portuguesa, que lá é sala ambiente, na escola que eu trabalhava. Então, eu construí um painel falando um pouquinho sobre o Salvador Dalí, sobre a canção Bela Tchau, e aí os alunos se entusiasmaram com esse painel. E eu deixei também o espaço para eles darem a sua opinião sobre os personagens, né? Porque é a primeira grande questão que aparecia nas redes, né? Qual é o seu personagem preferido? Quais são as características desses personagens? Então, os alunos comentavam no painel qual era o seu personagem preferido. E a partir desse primeiro painel, todos esses elementos discursivos que apareciam na série, os alunos, eles construíram painéis também. Então, eles fizeram um painel sobre, por exemplo, os movimentos de resistência que aconteceram na história, eles construíram um painel sobre a cor vermelha, um painel sobre os apelidos dos personagens, um painel sobre as máscaras e outros filmes que também usaram máscaras nas narrativas. Eles fizeram um painel sobre, por exemplo, a violência contra a mulher, porque uma personagem dentro da obra sofre violência. Então, foram vários painéis construídos no decorrer dessa análise. E isso foi acontecendo durante toda a primeira temporada. Na segunda temporada, eu já dividi os episódios por grupos e os alunos apresentaram para a sala essa narrativa desses episódios. E o grupo poderia escolher a forma como eles apresentariam. Alguns fizeram uma performance teatral, outros fizeram um seminário mais tradicional, outros fizeram cartazes, outros fizeram PowerPoint, então eles puderam escolher a forma que iam apresentar. E sempre eles apresentavam os fatos da narrativa, e eu pedia para que eles ficassem atentos também a esses elementos que apareciam durante esses episódios, e a gente levava isso para a sala. Então, por exemplo, a gente, analisando a narrativa, a gente viu que, por exemplo, tem um momento lá que o personagem professor, que é o mandante que é o organizador de todo o plano lá do assalto, ele está tocando piano. E aquela música que ele toca, na verdade, é a trilha sonora de um outro filme de assalto do Quentin Tarantino. Então, eu levei esse elemento para os alunos, aí eles foram pesquisar que existem vários outros filmes de assaltos, de grandes assaltos na história do cinema. Então, isso foi aparecendo conforme a gente foi analisando esse enunciado. E aí foi nesse contexto de analisar, dos alunos fazerem seminário, deles irem construindo esses painéis que ficavam expostos ali aos arredores ali da sala de língua portuguesa, foi aí que eu consegui criar esse ambiente de fandom, que o mundo fanfiqueiro chama, né? Que é esse ambiente em que os fãs trocam informações sobre o objeto pelo qual eles têm esse sentimento de fã, porque fã não é só aquele que gosta, é aquele que sabe tudo sobre esse objeto cultural. Então, como aqueles painéis ficavam sempre expostos, todos esses painéis tinha espaço para que eles deixassem a sua opinião. Eu também quis trazer um pouco para o papel esse hábito que é das redes sociais, de você comentar sobre tudo, curtir tudo. Então, os alunos, eles iam comentando também nesses painéis. Então, eles vivenciaram mesmo a série. Então, eu percebi que é possível você fazer com que os alunos se tornem fãs de um objeto cultural, porque foi o que aconteceu ali, né? Vários alunos não tinham essa série como preferida e eles se tornaram fãs da série nesse processo. Então, finalizada essa etapa, aí a gente foi para a terceira etapa, que finalmente era a escrita das fanfics.
Para fazer esse trabalho, eu escolhi a plataforma spiritfanfiction.com. Existem várias plataformas que abrigam esse gênero fanfic. Eu escolhi essa porque eu senti que ela era segura para os alunos. Eu, como usuária também da plataforma, eu conseguiria monitorar tudo que os alunos faziam, tudo que eles escreviam, tudo que eles comentavam, tudo que eles liam. Então, eu senti segurança na plataforma. Então, como é que eu fiz? Eu pedi para que os alunos se inscrevessem na plataforma, eu combinei os apelidos que eles usariam para que eu pudesse encontrá-los facilmente. Então, era nono, né, de nono ano, A, B ou C, de acordo com a turma, ou D, de acordo com a turma que ele era inscrito, e o número da chamada. Então, nono A01, nono A02, nono D03 e assim por diante. Então, eles, a partir do momento que eles criaram esse perfil na plataforma, e aí a gente fez um plano pré-escrita, né? Como se fosse um projeto de dizer o que eles queriam construir na narrativa, quais eram as possibilidades, as brechas narrativas que eles perceberam na nossa análise da série. Então, eles puderam escolher isso, ou construir a narrativa a partir de um personagem, ou continuar a trama, né? Porque naquele momento ali ainda não tinha sido lançada a terceira temporada, então eles poderiam continuar a narrativa, ou eles poderiam escolher as brechas que eles quisessem. E aí eu pedi para que eles fizessem um roteiro, um plano, que são os personagens que apareceriam na história deles, qual que seria a sinopse da fanfic, se apareceriam novos personagens, onde que a história ia acontecer, e eles tiveram que ir pensando nesses elementos. Aí depois que eles iam escrever esse plano no caderno mesmo, que eles teriam que consultar, eu deixei claro que não era obrigatório que eles seguissem exatamente o plano que eles traçavam, mas que era importante eles terem planejamento, porque se trata de uma narrativa longa. Né? A princípio, a gente tinha combinado 5 capítulos, mas essa construção desses capítulos demandou tanta dedicação que não teve tempo de fazer os 5. Nós fechamos em 3 no final do projeto. Então, por exemplo, apareceram fanfics muito criativas. Por exemplo, um dos alunos, ele decidiu contar a mesma narrativa, mas pelo olhar do vilão, que era o Arturo, que é o personagem mais odiado da série, mas ele quis humanizar o personagem contando os bastidores do porquê ele agia daquele jeito dentro do plano narrativo. Teve um outro aluno que ele fez em formato de diário, ele até migrou, né, o gênero, ele fez uma hibridização ali do gênero, ele fez o professor, né, que é o personagem principal, criança, porque o professor ele é tímido, né, ele é retraído, então na fanfic desse aluno, esse professor passou a infância no hospital, que ele era doente, e surgiu esse elemento no meio da narrativa, então o aluno pegou essa brecha. Então, a fanfic dele eram os diários do professor enquanto ele estava internado, criança, no hospital. Uma outra aluna, por exemplo, ela fez só atmosfera. Então, são personagens gregos na história dela, que se inspiraram na série La Casa de Papel e decidiram assaltar a Vênus de Milo no Louvre, em Paris, e devolver para a Grécia. E aí é engraçado que essa aluna, né, quando ela estava pensando na fanfic dela, ela falou que foi estudar o Louvre, onde que era o Louvre, que obras que tinha no Louvre, quem era essa Vênus de Milo. Ela estava pesquisando para descobrir o seu objeto cultural. E ela pegou e falou, nossa, professora, eu li durante 4 horas para escrever 20 linhas. Então, assim, eles criaram essas percepções de escrita e que eu achei isso fantástico, né? Eles perceberam quanto demanda tempo. Tanto é que no decorrer do projeto, eles pediram mais prazo, porque eles perceberam que para você escrever, você precisa ler muito, você precisa pesquisar muito. Então, tudo isso foi sendo negociado com eles no decorrer do projeto. E aí, então, o que acontecia? Eles escreviam o primeiro capítulo, aí eu, como usuário da plataforma, eu ia lá, eu lia as fanfics, eu comentava dentro das fanfics. Então, aqui, você entra, como se fosse uma rede social, né? Você entra aqui, você se cadastra e entra. Então, aqui, por exemplo, já tem, você se organiza aqui, você cria suas bibliotecas, suas listas de leitura, se você publica, se você é escritor de fanfics, também tem as suas histórias aqui. Então, aqui, por exemplo, as histórias recentes, tem aulas de língua portuguesa.
Então, por isso que eu quis muito usar essa plataforma, porque eu falei, gente, os alunos, eles pesquisam aulas de regras gramaticais numa plataforma de uma forma tão espontânea, enquanto nós, professores de língua portuguesa, às vezes temos que brigar com os alunos para eles escreverem, estudarem a língua, né? Então, por que não levar essa plataforma para a sala de aula? Então, aqui tem todas as categorias, eles pesquisam as histórias que eles querem. Então, aqui, por exemplo, que é o maldito diário, que é desse aluno que eu falei que escreveu um diário. Então, aqui tem a sinopse, né, que ele faz. Aí aqui dá para ver quantas visualizações tiveram a escrita disso, porque essa é uma plataforma usada, não é específica dos meus alunos. Então, de início, só os próprios alunos comentavam uns nos outros, mas conforme o projeto foi andando, eles receberam visualizações e comentários de pessoas de fora da plataforma, e eles ficaram muito empolgados com isso. Então, aqui, por exemplo, o capítulo dele, né, ele escreveu o texto e eu comentei, então tem vários comentários. Essa pessoa aqui mesmo que comentou não é aluno, né? Sempre é nono, o nono são sempre os meus alunos. Então, eu comentava, né? Aqui tem até um comentário meu, ó, porque eu fui a professora Raquel, porque a Raquel é uma personagem da série, e aí eu também brinquei com o professor, e ficou a professora Raquel. Eu lia a fanfic e fazia comentários aqui para o aluno sobre a narrativa, sobre a construção da narrativa, dava sugestões. E se eu achasse necessário, eu também podia mandar mensagens no privado para esse aluno. Aqui a plataforma, ela possibilita isso, você pode mandar mensagens em inbox. Então, eu fiz isso com todos os meus alunos, né, com todas as fanfics que eles escreviam, eu escrevia comentários, mandava coisas para os alunos no particular e também levava questões gerais para a sala de aula. Então, por exemplo, uma das coisas que eu percebi lendo as fanfics dos alunos é que eles eles estavam com dificuldade de criar um novo problema a ser resolvido, né? Um novo conflito. Os textos careciam de conflito. A maioria falava dos personagens, escrevia, mas não tinha um novo grande problema. Então, essa foi uma questão que a gente levou para a sala, para discutir que eles tinham que inserir esse problema, esse conflito. E uma outra questão também é que os alunos estavam com dificuldade na cadência da narrativa. Eles contavam tudo muito rápido. Né, como eles não estavam habituados a escrever narrativas mais longas, eles tiveram essa dificuldade. Então, por exemplo, o que eu fiz? Eu li o primeiro capítulo na íntegra do livro Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera, e aí eu lembro que eu li, assim, as primeiras 20 linhas desse livro, do primeiro capítulo, são 2 segundos, né, do tempo real, mas ele demora 20 linhas para descrever aqueles 2 segundos. Então, eu queria que os alunos tivessem essa percepção na escrita. Então, aí eu levei várias coisas, até o uso de discurso direto, indireto. Então, até indico para vocês, né, se vocês quiserem ler alguma fanfic, a história Segundo Round. Então, essa aluna aqui minha, Nono A05, ela escreveu uma narrativa muito bacana. Inclusive, sinceramente mesmo, eu acho que está melhor do que a terceira temporada da série La Casa de Papel. Ela conseguiu, assim, captar o clima da série, então está muito bem escrita essa Segundo Round. Então, eu indico a leitura se vocês quiserem conhecer esse trabalho. Uma outra que também foi muito bem escrita, Bem-vindo à Cidade do México, que é uma outra fanfic muito bem escrita, que eu também considero ela melhor do que a terceira temporada. Eu acho que a Netflix deveria ler os textos dos meus alunos, porque eles ficaram muito bons mesmo, são alunos muito talentosos. Então é aquilo. Então, eles iam publicando, eu ia comentando, os próprios alunos também comentavam. Esse aqui é um texto longo, então o que eu fiz para que eles comentassem uns os outros? Eu fazia sorteio como se fosse amigo secreto, então eu sorteava os números, e aí eles tinham que ir lá, ler o texto do colega, comentar, fazer um comentário, porque é uma maneira deles também serem leitores dentro da plataforma. Então a gente trabalhou, por exemplo, o comentário, o que é bacana a gente comentar, como que a gente deve se portar dentro da plataforma. Então todas essas habilidades foram trabalhadas nesse processo.
Aí a gente foi fazendo essa leitura dessas obras, né? Eu li o Barba Ensopada de Sangue, eu também li com eles o primeiro capítulo do Crônica de uma Morte Anunciada, porque eu queria que eles aprendessem essa cadência textual, e eu fui trabalhando outras questões da produção de texto. E aí eu tive um desafio nesse período, né, desse início da escrita, que eu acho que é importante falar para professores também da rede pública, né? Antes de fazer esse projeto, eu fiz uma pesquisa para saber do acesso dos meus alunos à internet e a smartphones ou computadores, né? Você não consegue fazer esse projeto se seus alunos não têm acesso, não faz sentido, a não ser que a escola tenha esse acesso, né? Você tenha uma sala de informática com internet e tal, e você consegue fazer isso na escola. Na minha escola, eu não tinha sala de informática, eu só tinha netbooks. E aí, quando eu comecei a parte da escrita, eu vi que os netbooks, a maioria deles não pegava internet, que tinha uma internet na escola, uma internet fraca, mas ela existia. Então, nesse momento, eu me deparei com um problema, porque eu estava esperando que eu ia conseguir produzir esses textos dentro da escola, mas não foi possível por causa disso. Então, eu tive que fazer toda uma logística em sala de aula, uma organização, para que esses alunos pudessem publicar. Então, eles teriam que publicar isso em casa. Só que nem todos os alunos tinham internet e smartphone. A maioria tinha internet, só vi 2 alunos de todos que participaram do projeto que não tinham internet. Mas aí o que eles faziam? Eles digitavam nos netbooks da escola, salvavam num pendrive e uma colega voluntária publicava esse texto na plataforma. Eu também tinha alunos, por exemplo, que preferiam digitar no celular, porque essa geração, eles gostam de digitar com o polegar, é uma habilidade que eles têm. Então, eles preferiam, mesmo tendo computador, eles preferiam digitar já no celular. Então, muitos usaram o smartphone para produzir e publicar. E alguns que não tinham esse recurso, eu usei essa estratégia deles fazerem no computador da escola, salvar no pendrive e uma colega publicava. Então, essa logística, essa organização eu tive que fazer, porque as situações eram diversas, né? Mas eu acho que isso é importante, né? O professor, ele saber o terreno que ele está pisando, saber se na sua escola tem computadores para ele usar, se ele tem internet, se os seus alunos vão ter acesso, porque era importante que eles acessassem a plataforma. Então, eu tive que fazer essa verificação. E para esses 2 alunos que não tinham, eu tive que adaptar para eles, porque eles não puderam interagir dentro da plataforma como os demais, né? Então, eu tive que criar estratégias. Eu adaptei o projeto. Por exemplo, eu tinha um computador na escola, na sala de informática, com acesso à internet. Então, eu criei momentos na escola que eu podia ir com esses 2 alunos lá na biblioteca para que eles pudessem interagir na plataforma como os demais, conhecer esse ambiente virtual que os demais estavam fazendo em casa. Eu trabalhei muito com grupos de WhatsApp para que eles próprios tirassem as suas dúvidas. Então, muitos, por exemplo, tiveram dúvida na hora de se inscrever na plataforma. Mas eles mesmos se ajudavam. Então, acho que também é importante ter esse trabalho colaborativo entre os alunos, porque uns dominam mais, outros dominam menos. Bom, aí finalizada essa parte da escrita, eu não tinha planejado fazer mais nada. O projeto iria acabar aí com a produção dessas fanfics. Mas aí surgiu uma questão, né, da escola, né? A minha coordenadora perguntou, mas cadê as fanfics, né? Porque a escola ela ainda carece um pouco do papel, né? É uma forma de você compartilhar com a comunidade escolar, com as famílias, o que foi produzido. O que ficou na web está longe, né? Então, assim, eu senti isso, os alunos, eu acho que sentiram isso, né? A coordenação fez essa provocação que eu achei positiva. Então, foi aí que eu pensei em fazer uma fanzine, né? Pensando que a escola ela ainda precisa do papel, e isso não é uma crítica, eu acho que o papel, ele também é importante, né? Acho que é importante a gente trabalhar, sim, com os gêneros digitais, com os ambientes virtuais, porque eles fazem parte da nossa vida. Então, para você ser um cidadão pleno, você tem que saber interagir de uma forma proficiente nesses espaços. Eu acho isso muito importante, sim, mas a gente também não pode abandonar o papel concreto, que para os alunos é muito importante. Então, o que a gente fez? Foi aí que a gente fez uma fanzine, que é uma revista, né, como eu tinha dito, uma revista feita por e para fãs. Então, a gente reuniu tudo que nós estudamos da série, tudo que a gente estudou sobre a série viraram reportagens, nós colocamos algumas fanzines também dentro dessa revista, e eu propus que os alunos fizessem novos gêneros
que se relacionam com esse formato. Então, eles fizeram memes, quiz, outros elementos. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou a fanzine. Então, aqui é a fanzine organizada pelos alunos. O nome que nós vimos foi Fanfiqueiros de Papel, tanto para dialogar com a série La Casa de Papel, mas como para mostrar um pouco que a gente quis pegar esse gênero que é digital, que é virtual, e colocar ele no papel, porque a escola precisa desse registro, né? Essa capa foi um dos alunos, né? E ficou, assim, muito profissional, era um aluno que dominava, e aqui ficaram todas as reportagens, né, que eles produziram, e aqui os escritores das fanfics, os alunos que fizeram memes, quadrinhos, caça-palavras, eu deixei eles livres para participar dessa revista da forma que eles quiseram, né? Então, aqui eu fiz o editorial, né, da revista, explicando um pouquinho. Então, aqui tem opiniões dos alunos, né, sobre o projeto, que eu já tinha feito uma autoavaliação, que é um hábito meu como professor, eu sempre pergunto o que eles acharam, mas esse daqui eu fiz de uma forma mais formatadinha, por conta mesmo do mestrado, né? E aqui está a sessão, então eles se dividiram. Alguns alunos escolheram fazer as reportagens, então eles reuniram tudo que foi colocado nos painéis e transformaram em reportagens. As fanfics que se destacaram foram para a revista, mas eu deixei livre também para quem quisesse estar na revista, mas as que se destacaram sabiam que tinham se destacado, então quiseram estar aqui. E aqui é uma sessão dos novos gêneros, né, de quiz, né, teve um aluno que pediu para fazer essa reportagem aqui, se os nossos professores forem os personagens, eu vou mostrar ali para vocês a reportagem dele, que foi ideia dele. Aqui também são os editores, que são alunos, eles nem eram da mesma sala, eram de salas diferentes, mas eles tinham essas habilidades de edição, então eles que editaram cada uma parte da revista e me mandaram, depois eu reuni tudo isso. E esses aqui são alunos que ilustraram também a revista, trabalharam com a ilustração. Então, aqui tem todas as reportagens, né, que eles fizeram, sobre os movimentos de resistência. E aqui, olha, isso que também foi ideia dos alunos, eles falaram que os professores também fazem movimentos de resistência, porque nesse ano, os professores aqui da cidade de Praia Grande, eles se reuniram para ir contra uma lei que estava sendo aprovada do nosso plano de carreira, e até um dos nossos alunos foi nesse dia na Câmara, então eles fizeram essa relação, esse diálogo, né? Então, aqui sobre a história da canção Bela Tchau, que foi uma coisa assim que os alunos amaram, descobrir a história dessa música, e aí vários diálogos, outros filmes que falam sobre isso, sobre a cor vermelha, e aí, isso aqui foram todos os alunos que criaram. Eles fizeram memes, alguns eles pegaram na internet. Esse aqui, por exemplo, foi da internet, né? E aí, o que acontece? Que eu senti? Eu senti que o papel, ele é muito importante para a escola. Tanto é que a gente não teve dinheiro para imprimir para todos os alunos, e foram até mães se queixar na escola que queriam a revista. Né? E eu vi isso de uma forma positiva, porque eles querem esse concreto, né? Foi um trabalho que a gente demorou meses para desenvolver, então eles queriam guardar para eles, né? Essa daqui é a reportagem que eu falei, né, que um dos alunos criou, comparando, ele comparou os personagens a alguns professores da escola, e ele escreveu um texto explicando por que ele achava esse professor parecido com esse personagem. E ele que fez tudo isso, ele que fez essa montagem e tal. Então, eu achei que os alunos, eles foram bem autônomos, assim, na hora da produção. E aí foi assim que nós finalizamos o projeto. Nós finalizamos com o lançamento dessa revista. E aqui, no final da minha dissertação, eu fiz um protótipo didático com essa experiência, né? Relatando essa experiência, todas essas etapas, para servir de inspiração a professores, para aqueles que desejam trabalhar com esse gênero. Eu não considero isso aqui um passo a passo, não é uma sequência didática, por isso que eu dei o nome de protótipo, porque é só uma experiência relatada, para que vocês possam se inspirar. Mas tem todas as aulas com tudo que eu trabalhei. Então, a primeira parte foram as narrativas, como eu trabalhei com as músicas. Então, aqui eu já fiz direcionado aos alunos, e aqui com orientações aos professores. Então, tem todas as etapas, tudo que eu fiz, a escrita, a inscrição na plataforma. Então, se vocês quiserem se interessarem em buscar esse material, ele está no repositório da Unesp.
A minha dissertação, o título da minha dissertação é Leituras e Escrita em Língua Portuguesa, a fanfiction em sala de aula. Então é só vocês baixarem a dissertação, que esse protótipo está disponível lá para quem quiser usar. Bom, gente, então para finalizar, eu espero que vocês possam se inspirar com essa ideia, dá trabalho, deu muito trabalho, acho que quem trabalha com projeto sabe o que eu estou falando, não é fácil você desenvolver projeto, porque isso demanda que você prepare uma aula de um dia para o outro, porque você vai ter que responder aquelas necessidades em sala de aula, você não vai encontrar uma coisa pronta, né, você vai ter que sempre construir, mas eu sempre gostei muito de ser autora das minhas aulas, né, isso não dá para ser feito sempre, porque a nossa demanda de trabalho é grande, né? A gente tem muitos alunos, muitas turmas, alguns trabalham até 3 períodos, então é difícil ser autor nessas condições, mas eu acho que é importante a gente ser, pelo menos em algum momento. Então, assim, os alunos se envolveram muito, então eu adoro trabalhar com projeto, então eu sempre procuro trabalhar dessa forma, e os alunos, eles se envolvem, não tem jeito, porque para eles entenderem, porque o meu objetivo é que eles produzissem a fanfic. Para produzir fanfic, você tem que entender bem a série, você tem que se aprofundar na série para perceber as brechas narrativas. E eles se envolveram tanto com a série, que eles se empolgaram, né? Então eles viveram aquilo, eles só falavam disso, eles só falavam da série La Casa de Papel o tempo inteiro, da música Bella Ciao, eles compraram camisetas, canecas sobre isso, então assim, eles se envolveram de verdade. E eu acho que quando o aluno se envolve, é aí que a aula acontece, né, com alunos envolvidos. Então eu sempre indico o trabalho com projetos. E assim, o trabalho também com gêneros digitais, ele também é um desafio para o professor, né? Porque você às vezes, muitas vezes o professor ele está num contexto de trabalho em que não tem internet, não tem sala de informática, e você tem esse desafio. Como que você vai trabalhar com gêneros virtuais sem Wi-Fi? É complicado, né? Eu tive esse desafio, eu planejei o meu trabalho, o meu projeto, pensando que eu ia usar a internet da escola, e no final não consegui fazer isso e tive que pensar em estratégias. Mas são gêneros que a gente precisa abordar, né, que não é à toa que a BNCC traz, porque os nossos alunos, eles são usuários da internet, bem ou mal, com pouco acesso ou não, eles usam, né, e a gente precisa colaborar para que eles sejam leitores e escritores proficientes também nesse espaço, nesse ambiente. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com esses gêneros, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. E qualquer coisa, eu vou deixar o meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida, eu estou à disposição. Então, obrigada pelo convite e tenha um bom dia.